Olá, querido. Estou de volta aqui, estou com vocês mais uma vez, é uma satisfação. Eu espero em nome de Jesus que a graça e o favor do Senhor seja sobre sua vida nesta noite, nesta oportunidade, neste encontro que temos. Espero que você esteja aí voltado para ouvir a palavra depois de tudo que você já viveu nesse momento de louvor, de adoração, nesse instante em que você presta culto ao seu Deus. Eu queria partilhar algo que Deus tem partilhado comigo, dentro de um enfoque que, como a Bíblia, ela é magnífica, como ela expressa a multiforme sabedoria de Deus e o seu poder. Não me espanta o fato de ter visto o que certamente outras pessoas já viram, outros pregadores já viram. Mas eu quero partilhar o que Deus me mostrou, porque se mostrou para outra pessoa e agora mostra para mim, é porque certamente Ele pretende fazer isso comigo e pretende fazer isso com você. Então, atente para isso. Atente, preste atenção, foque no que você vai ouvir, não necessariamente porque é uma tela, não necessariamente porque eu não estou aí, mas porque você entende que Deus usa suas maneiras de falar. E eu fui o instrumento para isso. Galo já foi, mula já foi, peixe já foi, agora é minha vez. Amém? Amém, querido? Então, por favor, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Eu queria lhe mostrar algo esplêndido que Deus tem colocado no meu coração, quero partilhar com você. Em nome de Jesus. No ano em que, capítulo 6 de Isaías, eu devo ter falado, mas eu quero reiterar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça ou de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi perdoada, foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça. Em nome de Jesus, eis aqui a oportunidade ímpar de falar dessa coisa especial e preciosa, dessa joia rara chamada Tua Palavra. Portanto, para a glória do Teu nome, manifesta o Teu poder. Manifesta o Teu poder, muito além das habilidades, da capacidade de articular que eu deva ou não ter, as palavras, da junção, da sintaxe perfeita, da semântica, seja lá do que for. Eu só suplico em nome de Jesus que cada frase formada, que cada palavra dita, seja azeite, seja óleo, seja unção, seja poder, para a glória do Teu nome. Faça isto, eu te suplico, por Jesus. Amém. Amém? Querido, eu queria refletir com você nesse texto. Esplêndido, esplêndido. E eu louvo a Deus por isso. Olha, deixa eu colocar você na história, deixa eu colocar você no enredo. Havia um problema acontecendo. O rei Uzias tinha padecido, tinha morrido. A morte do rei Uzias chocava a população, chocava Isaías naturalmente, porque estava muito perto dele. Não tinha ainda ministério,
mas vivia perto do rei. Alguns até especulam que era primo direto, que estava muito próximo porque tinha parentesco. Mas o fato é que o rei Uzias, um rei que tinha feito um bom reinado, agora acaba de morrer. E o povo entra em conflito, o povo entra em crise. E neste momento, Isaías, acostumado com um bom rei, acostumado com aquela situação toda, acostumado com essa possibilidade de estar sendo encaminhado, do reino está indo bem. Agora, de repente, ele vê tudo desmoronar, ele vê as coisas não darem certo. O rei morreu, e isso era um problema. Por mais incrível que pareça, Isaías não é diferente de nós. Quando as coisas estão indo muito bem, nós então relaxamos. Nós então deitamos em berço esplêndido. Nós nos acomodamos, as coisas parecem facilitadas, então nós relaxamos num monte de coisas. Nós relaxamos quando as coisas vão bem, nós relaxamos na nossa vida, nós relaxamos naquilo que julgamos que precisávamos ter um pouco mais de atenção. Espiritualmente nós relaxamos na nossa conduta espiritual, leitura da palavra, busca de Deus, relaxamos na intervenção, relaxamos no contato, relaxamos na busca das pessoas, relaxamos em tudo aquilo que envolve o reino, em tudo aquilo que envolve o reino que nós estamos fazendo parte. Nós sempre relaxamos quando as coisas vão bem. A aviação, ela tem uma tônica interessante, né? Os aviadores dizem que, não só os aviadores, mas os mecânicos também, eles dizem que ficam preocupados quando as coisas supostamente vão bem, porque é o momento em que as pessoas relaxam e grandes acidentes ocorrem. E não é diferente na nossa vida. É quando as coisas parecem estar indo bem, ou quando nada parece nos afetar, ou quem sabe, quando nós não estamos sendo puxados, cobrados para um momento de extrema importância, aí nós relaxamos. Nós não temos responsabilidade sobre nada, nós não nos preocupamos com nada, e aí é quando nós ficamos alheios aos fenômenos e às coisas que estão acontecendo. Mas é preciso que, num dado momento, ocorra algo que nos saculeje, que nos levante, que mexa conosco, que chame a nossa atenção, para então uma obra magnífica começar a acontecer. Uma obra esplêndida começar a ser movida. E sempre foi assim, já percebeu? Dentro de alguns momentos da vida de muitos homens, da história de muitos homens, é preciso que uma coisa fascinante ocorra, algo que dê um impacto tremendo sobre a vida dele, algo que o saculeje, que chame a atenção, para que então nós descubramos uma obra poderosíssima que Deus tinha para fazer, ou que nós descubramos aquilo que Deus queria fazer na vida deste homem, desta mulher, aquilo que Deus queria fazer na vida deste jovem. De repente, numa mudança repentina, num ato, numa situação inusitada, Deus então se manifesta. E o Senhor quer se manifestar hoje na sua vida, porque entende que você está no marasmo, porque entende que você entregou, porque entende que você baixou as armas, porque entende que você se acomodou, porque entende que sua vida não é mais a mesma, porque entende que falta a unção e o poder do Senhor na sua vida, porque entende que as circunstâncias fizeram você se acomodar, porque entende que agora, nesse momento drástico, e aí essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, morreu o rei Uzias. Morreu aquilo que deixava o povo acomodado. E aí entra em desespero, porque de fato a situação era desesperadora. Mas há uma coisa esplêndida quando nós achamos que está tudo perdido, ou quando nós saímos da comodidade para entrar num instante de pânico. A coisa mais esplêndida que eu quero louvar ao Senhor esta noite é que Deus se manifesta exatamente nesse momento. Deus se manifesta de maneira poderosa para chamar a nossa atenção, para mostrar que Ele é poderoso, para mostrar que Ele pode nos tirar do marasmo, ou para mostrar que Ele é o Senhor que acalma todas as tempestades, ou que Ele é a resposta para todas as crises, ou que Ele é o alento para todo aquele que está em conflito interior, conflito exterior, aquele que está vivendo as suas crises, aquele que está diante de uma tempestade enorme. Aí o Senhor vem e se manifesta. E foi isso. O primeiro aspecto que eu falei foi exatamente isso. O segundo foi a manifestação do poder de Deus que saltou aos olhos de Isaías, que chocou Isaías de maneira tremenda, que fez com que ele abrisse os olhos e percebesse a grandeza do Deus poderoso que estava ao seu redor, que agora se manifestava, que a despeito da morte do rei Uzias, nada estava tão perdido, porque Deus estava ali.
nada era tão aterrorizante, nada era tão enfraquecedor, porque o poder estava ali. E aí Deus se manifesta com seu séquito poderoso, Deus se manifesta com os anjos, fazendo aqueles alaridos todos, Deus se manifesta. Isaías tem uma visão. O desejo que Deus tem me dado esta noite, eu desejo passar para você, é que Deus agora esteja se manifestando a você, você esteja vendo além de mim, você esteja vendo a glória do Senhor, um movimento celestial, os anjos falando contigo, o Senhor ministrando através do Espírito Santo, a glória dele sendo vista por você, como Isaías viu, como Moisés viu, como Abraão sentiu o chamado, como Noé viu a sua glória para um evento tão magnífico quanto aquela construção de arca, quanto tantos outros, quanto Ezequiel, que ouviu Deus mandar ele se levantar para falar com ele, quanto Gideão, e agora, coloque seu nome, quanto você. Eu espero que você esteja vendo agora, nesse segundo momento, a glória de Deus se manifestando. Dá para sentir o poder de Deus, dá para sentir a glória, o séquito dele neste lugar, dá para sentir o ambiente aí sendo tomado pelo poder de Deus, dá para sentir o gozo, a paz, dá para sentir agora o Senhor se manifestando, sua nuvem pousando, dá para sentir o seu fogo ardendo, dá para sentir a sarça arder e o Senhor dizendo: eu quero falar contigo, tira as alparcas dos teus pés, porque este lugar é santo. Porque, na verdade, ele se manifestou a Isaías de maneira esplêndida, querido. Observe bem. Ele se manifesta, mostra todo o seu poderio, mostra quem ele era, mostra o rei que ele era, mostra a glória que ele tinha. E mais do que tudo, ele mostra que era infalível, ele mostra que era imortal. Ele não morreria. Ele jamais seria assolado pelo tempo. Ele jamais seria alcançado pelas circunstâncias da vida, e o seu corpo jamais sucumbiria, porque ele é Deus e ele não tem corpo, ele é Espírito. E quando a gente crê em Deus, e quando a gente está pronto para ver Deus, e quando nós queremos ver a glória de Deus, e quando nós estamos aptos, e quando nós às vezes nem estamos aptos, mas quando Deus quer se manifestar, vemos a sua glória, porque ele é infalível, porque não há nada mais poderoso do que ele, porque não há nada mais divino do que ele, porque não há nada que reine mais do que ele. Ele é Senhor. E ele se manifesta porque tem um ideal, ele se manifesta porque tem um propósito, ele se manifesta porque quer mexer com os homens, ele se manifesta porque quer usar você, ele se manifesta porque quer transformar a tua vida, ele se manifesta porque quer fazer a terceira coisa. Observe o que o texto mostra. O texto diz que depois de todo aquele alvoroço, depois de todo aquele alarido, depois de todo aquele rebuliço, aí uma coisa impressionante. O texto diz no verso 4, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Eu espero em Deus que o Senhor esteja se manifestando aí agora, a casa cheia de fumaça, a glória dele descendo sobre esse lugar, o poder dele sendo visto, homens e mulheres sentindo a sua glória, sentindo o seu poder, muito mais do que arrepio, sentindo o poder de Deus neste lugar aí, você sendo aconchegado, você sendo talvez triturado pelo poder de Deus, uma coisa sufocante que te tira o fôlego, mas é agradável sentir esse aperto. O texto diz no verso 5, então disse eu, ai de mim, que agora em nome de Jesus, tu estejas contemplando a glória do Senhor, tu que estavas desfalecido, tu que estavas sem força, tu que estavas sem ânimo, tu que estavas sem disposição, tu que tinhas baixado as armas, tu que não querias mais lutar pelo reino, tu que tinhas desistido do teu ministério, tu que chegaste aí esta noite e não tinhas pretensão de conhecer esse Deus, tu que estás com a vida afundada, que a tua glória, que a glória do Senhor agora esteja pairando sobre tua vida e tu digas agora, sou pequeno demais para enxergar essa glória, sou pequeno demais para ver esse Deus agindo na minha vida, eu não mereço tamanha glória. Se você entende isso, está vendo isso, dobre-se, curve-se, coloque sua vida diante de Deus agora para sentir a glória de Deus, a manifestação do seu poder, a transformação, Deus mexendo lá dentro, movendo na sua medula, na medula da sua alma e começando a mudar a sua história, começando a renovar a sua vida, começando a fazer uma nova realidade em você, estabelecer um novo perfil. O texto diz assim, e essa é a quarta questão que eu quero esclarecer, não somos perfeitos. E nem quem vive ao nosso redor é perfeito, mas Deus é perfeito. E Deus quer te usar mesmo na tua imperfeição. Deus quer te usar mesmo no ambiente, mesmo nas situações que você julga não serem boas, porque talvez não seja a coisa mais perfeita do mundo. Talvez as pessoas que estão aí dentro não se sintam tão perfeitos, talvez como igreja você não se sinta tão perfeito, talvez como alguém que nos visita esta noite você não se sinta perfeito, incapaz.
Isaías disse, eu vou perecer porque realmente eu não tenho condições nenhuma de estar diante desse poderio todo, desse Deus poderoso. Você deve estar pensando aí, meu Deus, os meus pecados vão acabar comigo porque os meus pecados têm me afastado de Deus e agora que eu sinto a sua presença, eu estou perdido, eu estou arrasado. Se você não está enxergando assim, se o pecado ainda faz de você um soberbo, se o pecado ainda faz de você um inconveniente diante da presença de Deus, está na hora de se humilhar. Porque se Isaías fez isso, você pode fazer. Está na hora de perceber a glória de Deus e dizer, eis que vou perecer, porque os meus olhos estão percebendo a glória de Deus, estou sentindo a glória de Deus. Eu sou um homem de lábios impuros, o que sai da minha boca muitas vezes não é tão bom e não louva, não glorifica o nome desse Deus. Eis que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que também não é lá essas coisas. Mas o Senhor quer fazer uma obra esplêndida. Esta é a quinta coisa. Diz o texto que o anjo voou até Isaías e o purificou. Primeiro ato manifestado de Deus para começar a trabalhar a vida daquele homem foi purificá-lo. Foi prepará-lo quando ele se achava incapaz, imperfeito. Foi começar a moldar a vida dele para uma nova realidade. Foi estruturar a vida dele, foi fazer com que o nome do Senhor fosse a razão maior da vida dele. Então, para isso, ele precisava ser purificado. Um processo tremendo de limpeza. Deus quer te pegar, lavar a tua vida, porque talvez ela não esteja agora tão boa. Deus quer te pegar, mudar a tua história, porque talvez a tua conduta, as coisas escusas que você tem feito, tem prejudicado sua relação com Deus, o seu ministério com Deus, a sua vida com Deus, e tem prejudicado tudo aquilo que você gostaria de estar fazendo para Deus e não está fazendo. Você não tem sentido Deus perto, você não tem tido comunhão, você tem fugido da palavra, da oração, você tem fugido daquilo que é essencial para ser feliz e você tem se sentido vazio. Mas Deus quer tocar os teus lábios agora e te purificar. Sinta-se purificado agora em nome de Jesus. Coloque sua vida diante de Deus. Prostre-se diante do Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa que Deus vai fazer depois de purificar você é transformar aquilo que antes era uma mancha negra na tua vida em algo tremendo para glorificar o nome dele. O texto diz que os pecados de Isaías foram perdoados. Essa é a sexta questão. Ele pegou e transformou, virou o cativeiro, mudou a história, pegou aquilo que estava envergonhando, pegou aquilo que era algo que causava distância entre Isaías e Deus. E agora aquilo poderia ser uma ferramenta tremenda nas mãos do Senhor para, por meio de Isaías, planejar a unificação de um povo, planejar o restabelecimento daquela nação, planejar novos ideais e fazer com que as coisas ao redor mudassem, porque esse era o propósito de Deus. E quando Deus chega, quando Ele purifica, quando Ele santifica, quando Ele prepara, quando Ele transforma essa realidade, quando Ele muda a característica desse homem que está vivendo em pecado, deste homem que está distante de Deus, quando Ele prepara este homem, pode acreditar, coisas tremendas estão por vir na vida deste ser. Amém? Sétima coisa, o texto diz que depois de purificá-lo e depois de tocá-lo, depois de tirar, extrair a iniquidade e purificar o pecado de Isaías, fazer com que a situação dele revertesse, quando ele estava prontinho, quando ele estava apto, Deus já deve estar fazendo essa obra na sua vida agora. Deus já deve estar mexendo no seu coração. Deus já deve estar moldando, você já deve estar aí totalmente sensibilizado, dizendo, caramba, Deus, eu esperava ouvir isso, eu precisava ouvir isso. Deus fazendo a obra na sua vida, querido. A ação divina, Deus está contigo. Deus está contigo. E agora, o verso diz, depois disso, depois desse processo, depois de Deus se manifestar, depois de Deus tirar desse marasmo, depois dele se mostrar como Deus, depois dele quebrar esses paradigmas da tua vida, depois dele enxergar, fazer você enxergar que você estava parado, que você estava sem ânimo, que você estava desistindo, que você estava cabisbaixo, que você estava sem forças, depois dele te purificar, depois dele começar o processo de santificação em tua vida, depois dele aquecer a tua alma, depois de começar a arder um fogo dentro de você, mas um fogo divino, uma ação plena, uma unção, um desejo, uma alegria incontrolável que deve estar tomando o teu ser agora, a certeza de que Deus está falando contigo. Agora, Ele te chama para o serviço, Ele te chama para servir. Servir. Quando a gente sai do status quo, da comodidade, quando a gente sai da distância de Deus e do pecado, quando a gente sai da iniquidade, quando a gente abandona, a gente quer fazer a vontade de Deus e servir. Meu amigo,
você que nos visita, servir ao Senhor é a melhor coisa que tem. Meu amado irmão, querida igreja, nesse dia esplêndido, servir ao Senhor é a melhor coisa que tem. E ele diz, depois disso, agora ouça a voz do Senhor. Depois de tudo que Deus está fazendo com você agora, ouça o que ele diz. Ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem há de promover a paz? Quem há de levar a minha glória adiante? Quem há de iluminar? Quem há de tirar das trevas? Quem há de ser igreja? Quem há de mostrar o meu poder? Quem há de tomar essa proposta e levar adiante e fazer a diferença? Quem há entre este povo que está aí? Quem quer esta noite? Quem quer? Quem está sentindo Deus tocar, tomar, purificar, santificar, livrar da iniquidade, perdoar os pecados? Quem está sentindo isso, se manifeste. Levante-se porque entende que Deus está falando contigo. Vá para o altar, dobre-se, prostre-se, curve-se e adore ao Senhor. E diga, Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Glorifique ao Senhor, levante sua voz, dê glórias, dê aleluias, levante a voz, grite no templo, grite no santuário, manifeste o poder de Deus sem vergonha. Mostre essa alegria, mostre essa liberdade, mostre esse poder e exalte ao Senhor agora. E cante a canção que vai ser tocada, porque eu tenho certeza que Deus colocou isso no coração de alguém para tocar essa canção, que vai falar ao teu coração tremendamente. E faça votos diante do Senhor, e coloque sua vida diante do altar. Obrigado, Deus, obrigado por esta hora, obrigado por esse povo que está curvado, obrigado pela manifestação do teu poder, e por arrancares tantas vidas do banco, e por arrancares tantas vidas do marasmo, e por arrancares tantas vidas do pecado, da iniquidade, e agora colocá-las diante do teu altar, para nelas glorificares o teu nome e expelir a tua luz. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Beijos a vocês, fiquem na paz, e louve ao Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória, e todo o louvor. Amo esse Deus, amo esse Deus, Ele é tremendo, a Ele toda a honra e toda a glória.